Walter Isaacson entregou ao mundo em 2011 nada menos que 744 páginas, onde todos puderam aprender um pouco mais sobre a complexa e peculiar personalidade de Steve Jobs. Através da sua biografia, Jobs garantiu que revelou todos os seus segredos mais obscuros, e páginas polêmicas com eventos e declarações controversas envolvendo a principal personalidade da Apple não faltam nesse livro. E algumas dessas linhas foram dedicadas ao seu maior rival da telefonia móvel, o Android. E algumas das frases ditas por Jobs vão entrar para a história. Em alguns casos, não pelos motivos certos. Vale a pena revisar algumas dessas frases para nossa apreciação, diversão e entretenimento. Steve Jobs impressionou o mundo em 2007 na Macworld Expo, quando apresentou o iPhone original. Na época, ele declarou que o iOS, que se chamava iPhone OS em 2007, estava pelo menos 5 anos à frente de qualquer outro sistema operacional móvel. E ele falou isso em um evento que não havia apenas um único iPhone para demonstração, mas sim vários. Tudo bem, o sistema operacional era bem verde e só executava um aplicativo sem travar, mas estava lá, funcionando em vários dispositivos. Lembrando sempre que o primeiro iPhone não contava com a App Store, algo que só chegou ao mundo em 2008, e eu acho importante você registrar essa informação, porque a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo desse vídeo. De qualquer forma, Jobs estava radiante com a apresentação do seu primeiro smartphone. Os demais telefones do mercado que entravam na mesma categoria estavam automaticamente desatualizados no momento em que o iPhone chegou ao mercado. Porém, o Google até que respondeu rápido, e em outubro de 2008 apresentou o Android no HTC Dream. E esse smartphone já contava com o Android Market desde o seu primeiro dia de vida. Dessa forma, o Google deixava um recado claro para Jobs e para o mundo. Eu também estou neste mercado e estou aqui para brigar. E com isso, a alegria de Jobs foi embora. Um enfurecido Steve Jobs disse o seguinte, abre aspas, eu estou disposto a iniciar uma guerra termonuclear para destruir o Android, fecha aspas. Se tinha uma coisa legal em Jobs é que ele era um homem apaixonado por aquilo que fazia e principalmente implacável nas suas atitudes. Olhando para a página 637 da sua biografia, logo após a apresentação do iPad, Jobs se reuniu com a sua equipe para falar do Google, pois achou injusta a entrada da gigante de buscas no segmento de smartphones com um sistema operacional próprio. Nessa oportunidade, ele disse o seguinte, abre aspas, não entramos no campo de mecanismos de busca. São eles que entraram no mundo dos telefones. Não se engane, eles querem destruir o iPhone e nós não vamos deixar. Fecha aspas. Acho que é um bom momento para lembrar que, até 2006, a Apple fabricava computadores, notebooks e reprodutores portáteis de música. E eu estou utilizando o sotaque paranaense para dar ênfase nessa frase. Então, a Apple não fabricava smartphones até 2006. Hipocrisia que chama? Enfim, a única coisa que vinha à mente e no coração de Steve Jobs era o sentimento de traição e revolta, pois Eric Schmidt, então CEO do Google, fazia parte do conselho da Apple durante os períodos de desenvolvimento do iPhone e do iPad. E é claro que Jobs estava furioso de verdade pelo fato do Android ter copiado alguns recursos, abre aspas, inventados, fecha aspas, pela própria Apple, como a tela multitoque, o deslizar do dedo na tela ou o layout dos ícones. Como se a Apple realmente tivesse inventado tudo isso em algum momento no passado. Quando veio o processo contra a HTC e a briga com o Google em 2010, e isso aconteceu depois do lançamento do HTC Magic em 2009, que, esse sim, tinha basicamente tudo o que o iPhone apresentou, Jobs mandou essa, abre aspas. Google, essa é a de uma cópia do iPhone. Você nos enganou completamente. É um roubo flagrante em primeiro grau. Vou gastar o meu último suspiro, se necessário, e vou gastar cada centavo dos 40 bilhões de dólares que a Apple tem no banco para corrigir essa situação.
Cara, soa messiânico quando Jobs fala dessa forma. E ele foi além, ele complementou a declaração dele. Abre aspas. Vou destruir o Android porque é um produto roubado. Estou pronto para iniciar uma guerra termonuclear sobre esse assunto. Eles estão morrendo de medo, porque sabem que são culpados. Exceto pelo mecanismo de pesquisa, os produtos do Google, Android, Google Docs, etc., são uma porcaria. Fecha aspas. Dias depois dessa declaração que Steve Jobs fez espumando de raiva, Eric Schmidt foi encontrar Jobs em um café para tentar amenizar as coisas, mas Steve não estava disposto a conversar. Ele até apareceu para o encontro, mas entregou ao mundo mais uma pérola de nosso registro aqui nesta missiva eletrônica, radiofônica e através de um vídeo na internet. Abre aspas. Não estou interessado em chegar a um acordo extrajudicial. Pegamos você em flagrante. Se você me oferecesse 5 milhões de dólares, eu pegaria de nós. Eu já tenho muito dinheiro. O que eu quero é que vocês parem de usar nossas ideias no Android. É só isso que eu quero. Fecha aspas. Resultado, não teve acordo. Ainda mais pelo fato do Android ter um sistema aberto e o iOS não. Neste contexto, era basicamente reviver a batalha entre Macintosh e o Windows na década de 1980. E todo mundo sabe como esse embate terminou. Jobs não conseguiu cumprir a sua profecia messiânica, e hoje o Android simplesmente esmaga o iOS na participação de mercado. Nesse momento que eu gravei esse vídeo, ele conta com 68,61% de mercado. Ele, o Android, contra 30,61% do sistema operacional da Apple, doravante conhecido como iOS. O grande ponto a favor da Apple é que nesse momento o iOS lidera na venda de smartphones, lucrando muito mais por unidade vendida do que o Android. De qualquer forma, chegamos ao cenário atual de smartphones pelo simples fato de uma empresa ter copiado várias coisas da outra e vice-versa. E isso aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. Hoje, praticamente tudo o que vemos em um iPhone ou em um smartphone Android bebeu da água da concorrência de alguma forma. E quem saiu ganhando nesse processo de clonagem foi o usuário, pois os dois sistemas operacionais alcançaram um absurdo ponto de maturidade. No final, Apple e Google se tornaram parceiras em muitas coisas. Por exemplo, em maio de 2020, no auge da pandemia, a dupla lançou uma API desenvolvida em conjunto, que permitia indicar ao usuário que esteve próximo de alguém que deu positivo para a Covid, para que ele ficasse esperto, que ele procurasse, enfim, alguma unidade básica de saúde, sempre respeitando a privacidade de todos os envolvidos. Aqui, temos apenas um exemplo perfeito de duas empresas que, na essência, são rivais e que não concordam em vários aspectos, mas que se apoiaram mutuamente diante de uma emergência global. E não só isso. Na última edição do Google I.O. realizada em 2023, foi apresentado o Find My Device inspirado no Search e nas AirTags da Apple, mas com a colaboração próxima da gigante de Cupertino no processo. Como você pode ver, a Apple, e muito em particular Steve Jobs, não gosta que o Android exista, mas no final aprendeu a conviver com ele. As duas plataformas se retroalimentaram e, por causa disso também, temos ótimos smartphones em nossos bolsos. E não, Steve Jobs não conseguiu eliminar aquela cópia do iPhone, e todo mundo saiu ganhando com isso.